RBV Entrevista. Patrocínio Renato Pneus. Nossa família cuidando da segurança da sua. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do RBV Entrevista. Eu sou Ernesto Júnior, a partir de agora te faço companhia nesta sexta-feira para a gente falar sobre as ações da Defesa Civil aqui no município de Videira em relação à questão envolvendo o El Niño. Por isso a gente recebe aqui nos nossos estúdios o secretário de Obras e Planejamento, também responsável pela Defesa Civil do município, Luiz Fernando Gardini. Gardini, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Ernesto. Boa tarde a todos os ouvintes. Secretário, a gente vem aí observando nos últimos meses e já principalmente nas últimas semanas situações envolvendo a questão do El Niño, que deve se intensificar aí a partir desse segundo semestre aqui em Santa Catarina e também em território brasileiro, e que vem chamando muito atenção, seja no poder público, seja na comunidade em geral. Como que a Secretaria, como que a Defesa Civil aqui em Videira vem se preparando, se organizando para tudo isso? Bom, primeiramente nós tivemos a confirmação de forma efetiva na semana passada com relação à presença do El Niño e uma previsão mais apropriada para a região de Santa Catarina, que ele vai se concentrar entre novembro e janeiro. Então essas foram as informações que nós tivemos intermédio à Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil. Referente ao El Niño, historicamente a nossa cidade ela sempre foi bastante envolvida dentro desse processo, devido à nossa geografia e às características principalmente dos nossos rios. A Defesa Civil, desde o início, quando começou esse processo de informações referente à questão da temperatura e tudo mais, e a possibilidade da existência do El Niño, que, pelo que se comenta, será talvez um dos maiores de sua história, justamente por conta da temperatura ser em torno de meio grau maior, intermédio à questão do aquecimento, nós já começamos a desenvolver ações intermédio ao poder público para que a gente possa estar preparado para encarar esse processo. Primeira coisa era o monitoramento das nossas áreas de risco. 2023 e 2024 foram feitos diversos desassoreamentos no Rio das Pedras, mas isso não envolveu todos os pontos do rio. Por quê? Porque em alguns momentos e alguns locais não existia acesso fácil para se chegar até eles. Então isso é um outro detalhe bastante importante. Para você fazer um desassoreamento, você necessita de licenças, tanto ambiental quanto da própria Defesa Civil, para que a gente possa fazer de forma legal. E é muito difícil você fazer um processo de desassoreamento sem você fazer uma supressão vegetal, porque você tem que acessar com uma máquina pesada, com caçamba e tudo mais, juntamente àquele rio. Também é importante salientar que todo o material que ele é retirado no processo de desassoreamento, ele não pode ser depositado na sua margem, porque ele retorna para o rio. Então ela tem que ser retirado e carregado efetivamente em caminhões e levado para um local que a gente denomina de bota fora. Então isso foi feito, mas alguns pontos ficaram para trás efetivamente. São pontos que, em tese, estavam sob o controle, porém, nós não sabemos ainda. A gente sabe que o El Niño vem e sabemos que a tendência é ser um dos maiores, mas os efeitos nós não sabemos ainda, porque o El Niño ele pode se manifestar de várias formas. A inundação é uma delas, mas nós podemos citar outros episódios climáticos, como, por exemplo, a questão da própria estiagem, da seca, que é algo que deve acontecer principalmente nas regiões semiáridas, e também nós podemos citar aqui a questão de granizo, a questão também do vendaval, que são situações um pouco diferentes. Nós estamos acostumados a trabalhar efetivamente com a situação de inundação por nossa cidade ser nas margens dos rios que cruzam ela aqui. Então, dessa forma já tinha sido iniciado lá atrás. Nós mapeamos essas áreas, são especificamente 7 áreas, que nós verificamos a necessidade de fazer algumas intervenções. Nós vamos fazer essas intervenções caso haja necessidade. Então a gente está avaliando ainda com relação a isso, mas nos antecipamos, pedindo
uma licença juntamente à Defesa Civil Estadual para que pudesse ser feito esse trabalho. Paralelamente também o governo do estado publicou um decreto, né, onde também ele facilitou esse processo, porque é um negócio urgente e necessário. Então, e mediante isso, nós mais ou menos estipulamos a quantidade de horas máquinas que nós vamos precisar para poder fazer essas intervenções. E já juntamente startamos um processo licitatório que já ia ocorrer na municipalidade, de contratação de hora máquina, intermédio de registro de preço, e a Defesa Civil vai participar desse processo para que nós tenhamos a disponibilidade desses equipamentos em tempo hábil, caso seja necessário fazer as intervenções. Para quem está nos acompanhando, secretário, o que seriam essas intervenções? O que a gente já tem como mensurar o que seriam essas questões envolvendo as intervenções? Sim, processo de desassoreamento, principalmente no Rio das Pedras. Então, o Rio das Pedras, historicamente, sempre é um rio que nos traz bastante transtorno por conta de essa questão que, com o tempo, ele vai promovendo o assoreamento. Então, a ideia é fazer o desassoreamento dessa área para que a gente possa ter um pouco mais de vazão, né, e de fluidez nas águas, evitando os alagamentos que já são recorrentes, especialmente em Rio das Pedras, no bairro Oficina e também ali na região da Pedreirinha. Nisso tudo, o secretário, o senhor tocou num ponto que é bem importante, quando a gente está falando do El Niño, até para quem está nos acompanhando poder entender um pouquinho melhor, eles são extremos, né? O senhor falou da questão da seca na região semiárida, e que para nós, na nossa região, que sempre vem nessa questão envolvendo as chuvas, ele traz esse aumento expressivo, né? O senhor disse no início da nossa conversa aqui que a expectativa é que aqui na nossa região isso chegue entre novembro e janeiro, isso? Isso mesmo. O que a Defesa Civil do Estado, num vídeo que eles publicaram nas redes sociais deles na semana passada, é que ele tem o seu epicentro de novembro a janeiro. O início já deve ser agora, já no próximo mês. Entretanto, a gente prevê o epicentro, que seria os momentos de maior impacto para a nossa região, efetivamente entre novembro e janeiro. Um outro ponto que, ainda pegando o gancho na questão envolvendo as chuvas, a gente observou em momentos passados, aqui na região central, principalmente da cidade, a questão das enxurradas. A gente sabe que isso é uma junção de fatores, inclusive envolvendo a construção e o descarte, inclusive também de lixo de forma incorreta. Como que a Defesa Civil observa essa situação em relação agora, pegando o gancho do El Niño? Bom, vamos iniciar falando um pouquinho sobre o trabalho dos nossos colegas. A Visan, juntamente com a coleta de lixo, ela tem sido bastante eficiente. Também o SDU, principalmente na questão de cata-bagulho, o recolhimento e a coleta de galhos, né? O SDU recentemente comprou inclusive um picador de galho que facilita muito esse processo. Estamos ainda em desenvolvimento de um projeto conhecido como PEV, Ponto de Entrega Voluntária, um projeto aí que o secretário de Nilson Gaio, ele foi inclusive em outras cidades conhecer, que é muito bacana. Então a nossa ideia também é promover ações preventivas nesse aspecto, né? Então daqui a pouco, até mesmo hoje, vamos citar um caso prático. Hoje a coleta de galhos ela ficou muito mais eficiente após a compra desse picador. Isso facilita até mesmo para a redução da frequência, para o aumento da frequência da coleta. Então facilita também. Nós sabemos que um dos grandes problemas é o que você destacou, né, Ernesto? A questão do lixo principalmente na parte de bueiros e tudo mais, ele entope. Mas nós estamos fazendo esse trabalho. O SDU também tem feito um trabalho preventivo com relação à desobstrução de bueiros e tudo mais. E, é claro, as chuvas fortes, independente do início ou não do El Niño, já tem. Nós já sabemos principalmente os pontos que a gente tem tido problema recorrente e estamos trabalhando para que as coisas aconteçam. Nós temos uma grande obra em andamento, que é a obra da extensão da drenagem das ruas Capitão Ribas, Leoberto Leal e também da Rua Aparecida. É uma demanda já antiga, né? A população ali já esperava por muito tempo. Uma pequena obra foi iniciada no final da gestão passada e ocorreu também na nossa gestão. Porém, aquela obra ela foi até um determinado ponto. Nós temos que estender
essa rede de drenagem. Nós fizemos agora a extensão que liga a Leoberto Leal até na rua Adolfo Konder. Então essa extensão vai permitir com que a gente consiga reduzir os prejuízos da população daquele local. E paralelamente também nós vamos fazer toda uma obra de drenagem e de saneamento básico, saneamento integrado, na rua Padre Anchieta e Alberto Grando. Então ali também é uma obra grande, uma obra de mais de 5 milhões, onde nós vamos fazer toda a rede de água nova, toda a rede de drenagem nova e também a repavimentação dessas vias. Qual que é a necessidade de urgência de fazer? Vamos citar um exemplo prático. A rua Capitão Ribas, a rua Leoberto Leal e a rua Aparecida, elas sofrem por serem a cota mais baixa daquela localidade. Ela recebe, né? Ela todo recebe. aquele espaço. E por que ela recebe? Porque hoje a drenagem que nós temos, a tubulação de drenagem que nós temos na rua Padre Anchieta e na Alberto Grando, ela é ineficiente. Então nós precisamos colocar uma rede, um tamanho de tubo maior, né, de diâmetro maior, para que ela consiga captar toda aquela água e direcionar diretamente. Hoje o que acontece? Ela não capta. É muito comum em dias de forte chuva a curva que dá acesso à escola do SESI estar alagada, é notório, e é justamente porque hoje a rede ali não suporta, ela não consegue atender a demanda do local. Aquela água ela desce naturalmente pelas ruas que dão acesso ali, e a cota mais baixa, como eu comentei, é justamente a Capitão Ribas e a Leoberto Leal. Então, nesse aspecto, a gente vai fazer, inclusive, a obra lá para quê? Para ela diminuir um pouco da água que, né, se acomoda dentro dessas localidades. Então, essa é outra obra importante que a municipalidade está fazendo, né? O prefeito Carelli e o Rafael Babistrin, desde o início, tiveram muita preocupação com isso, né? Trazer uma profissionalização da defesa civil e atuar principalmente nas ações preventivas para que a gente evite os transtornos no nosso município ali para frente. Você falando nessa questão das obras, são pontos importantes que vêm sendo tratados pelo município e que devem trazer, o poder público observa que essas obras elas devem trazer sanar essas questões que vêm sendo observadas nos últimos anos, secretário? Com certeza. Essa é uma demanda muito antiga. Vamos citar um exemplo prático. Essa da Capitão Ribas e da Leoberto Leal, ela trouxe muito transtorno para a população. Eu vi na própria pele, num dos dias, foi em abril do ano passado, estive lá no local, em uma chuva forte que aconteceu, e o principal, sabe, Ernesto, não é um grande volume de chuva, mas sim uma elevada precipitação em um curto espaço de tempo. A famosa enxurrada, né? A famosa enxurrada. E isso traz um transtorno gigante, o pessoal com casa alagada, retirando material. Ninguém espera e ninguém deseja que alguém passe por uma situação como essa. Então a ideia do poder público é trabalhar essas ações justamente para quê? Para garantir que as pessoas estejam em segurança, né? E que a cidade possa, digamos assim, enfrentar o El Niño, né? Sem maiores transtornos e maiores problemas para a nossa população. Um outro ponto, a gente falando ainda do El Niño, secretário, a questão de um ano e alguns dias atrás, a gente noticiou, inclusive, em inúmeros momentos aqui na nossa programação, em relação ao granizo que atingiu grande parte do interior aqui da cidade, principalmente a região ali de São José, e que trouxe inúmeros problemas para a nossa sociedade, inclusive econômicos para aquela região, que é uma região, inclusive, fortemente envolvida no agronegócio e na fruticultura. Quando a gente está falando do El Niño e observa esse um ano atrás, acende um alerta também em relação a isso, em relação ao granizo, em relação à possibilidade de ventos fortes? Com certeza, e é uma situação que também a gente tem tentado tratar de forma regional a extensão do antigranizo. Porém, a nossa cobertura ela é regional. Então, Videira, por exemplo, por mais que ela tente fazer essa extensão, nós já até levantamos orçamento e custos para poder ter isso para o ano todo. Por mais que ela faça, ela não vai ter a cobertura total, porque parte dos nossos equipamentos aqui, eles protegem regiões vizinhas.
e parte da proteção dos equipamentos das regiões vizinhas nos protegem. Então, para que a gente pudesse ter uma cobertura eficiente do antigranizo durante o ano inteiro, essa teria que ser uma estratégia regional. Nós acreditamos que a MARP ela deve em breve encaminhar um processo como esse, para que a gente possa daqui a pouco ter também essa cobertura do antigranizo o ano todo. Nós vínhamos falando até das questões climáticas. O antigranizo é uma situação que a gente pode utilizar para evitar o granizo. O desassoreamento, por exemplo, ele é um processo que nós não vamos evitar a chuva, mas nós vamos evitar os transtornos que ela pode causar. Entretanto, claro, nos preocupa porque, vamos citar um exemplo prático, o vendaval. É algo que nós não temos como, por exemplo, ter uma ação efetiva para impedir que ele aconteça. Nós tivemos uma situação no final do ano, né, ali nas proximidades de Santa Lúcia. Acreditamos que aquele fenômeno tenha sido uma microexplosão, não apuramos efetivamente após isso, mas ali é uma situação muito prática. Nós pegamos uma área que não tinha tantas residências no seu entorno. Se nós tivéssemos pego uma área de residências, o nosso trabalho teria sido muito maior, né? Então, a gente também tem que estar preparado a isso. Mas a geografia da nossa cidade, até por ela ser um vale, né? Nós teríamos o problema com o vendaval mais nas regiões mais altas, né? Então, o que nós temos hoje via Defesa Civil? Nós aumentamos o quantitativo de lonas, né? Que é algo após o evento que a gente tem que fazer a entrega e a distribuição. Nós aumentamos esse quantitativo. Também reforçamos a estrutura da Defesa Civil. Está vindo agora, intermédio ao convênio com o Governo do Estado, uma picape, uma Fiat Titano 4x4. Também, em parceria com a Receita Federal, devemos estar recebendo uma outra caminhonete nos próximos dias. Também, intermédio convênio com o Governo do Estado, a compra de um drone. Também a compra de uma embarcação, que nós não tínhamos, a gente sempre depende efetivamente do Corpo de Bombeiro. E também a compra de 2 motosserras, que vai também facilitar o processo de supressão vegetal em áreas de risco, que é outra demanda muito grande do município também. E a outra situação, no eventual vendaval, essas árvores que estão com risco, com raio de tombamento sobre a residência, ou ainda que tem exposição de raízes, ressecamento, inclinação, essas árvores é importante também que seja feito a supressão vegetal delas para evitar os riscos, e esse é um risco que é proveniente justamente do vendaval efetivamente. Então também é outra situação que o aparelhamento da Defesa Civil vai fazer com que tenhamos recursos para que a gente possa fazer esses trabalhos que são extremamente necessários dentro do período do El Niño. E para a gente concluir, secretário, um ponto importante, a gente está falando aqui de todo o trabalho, né, que a Defesa Civil vai estar realizando, secretaria, órgãos públicos, mas a população também tem a sua parte em tudo isso, né, de se prevenir, se organizar e tentar, em momentos de emergência, buscar a melhor forma de resolver tudo isso, né? Exatamente, Ernesto. A gente até comenta com a população, uma das situações que muita gente procura, a Defesa Civil vai cortar a árvore no meu terreno. Vejam bem, terreno particular é muito difícil a gente fazer o acesso e fazer o corte de uma vegetação. Então a gente encaminha o laudo para que a pessoa possa fazer isso daí, caso haja risco naturalmente. Mas além da supressão é possível também se fazer a poda preventiva, que vai também trazer um pouco mais de segurança ao munícipe. Nós pedimos que a população permaneça atenta, nos procure, tem um bueiro na frente da minha casa, ele está obstruído, eu notei que sempre verte água, nos comunique, a gente está fazendo esse monitoramento. Outro monitoramento que nós devemos iniciar nos próximos meses aí é começar a fazer um levantamento da questão de açudes, especialmente nas áreas rurais. Nós já tivemos um alagamento no bairro Farroupilha que ocorreu justamente pelo rompimento de 2 açudes.
Aquela de 2023, 22, isso né? Daí. Ali também aconteceu. Então, nós queremos efetivamente ter esse monitoramento para que a gente possa também ter um diagnóstico com relação a essa questão aí. Nós não temos grandes problemas com barragens dentro da nossa região porque algumas são mais recentes, outras estão em processos de melhoria, então isso facilita bastante. Mas a questão de açudes também é um monitoramento que nós temos que fazer de forma contínua. A Defesa Civil ela vai estar preparada e a gente sempre cita, a Defesa Civil somos todos nós, né? Então as pessoas que puderem, quanto mais informações para nós, melhor. O apoio também em situações de crise também a gente agradece imensamente. Secretário, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui neste RBV Entrevista e deixar sempre os microfones aqui da Rádio Videira abertos para que a gente possa falar desse tema que é de extrema importância. Obrigado, Ernesto. Obrigado a toda a rede RBV pelo espaço cedido, e é sempre muito bom estar aqui falando um pouquinho, trazendo um pouquinho de informação para a população videirense. Para você que esteve com a gente, fica o convite, você pode ver e rever esse episódio nas nossas plataformas digitais, no YouTube e também no Spotify. A gente se encontra novamente na próxima semana. Até lá! Você acompanhou o RBV Entrevista, com o patrocínio de Renato Pneus. A nossa família cuidando da sua família.